E na nossa mesa de hoje, nós vamos falar sobre um assunto que todo ser humano precisa levar em consideração. Hoje nós vamos falar sobre o tempo. O tempo, ele está presente na vida de qualquer ser humano. E lá em Salmos 90 diz o seguinte: o salmista fala ao Senhor: ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance a sabedoria, para que eu alcance um coração sábio. E lá em Eclesiastes diz o seguinte: há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e de construir, tempo de chorar, mas também tempo de rir, tempo de se entristecer e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar, tempo de procurar e tempo de deixar de buscar, tempo de guardar e tempo de jogar fora, de rasgar e de remendar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Uma das grandes demandas no aconselhamento, nos meus atendimentos, é essa questão do tempo. E muitas vezes eu acolho pessoas completamente em crise, porque estão ali, não estão entendendo exatamente o tempo que elas estão vivendo, os momentos que elas estão vivendo. Então, o que acontece muito com o ser humano, comigo e com você? Muitas vezes nós estamos ali vivendo um tempo de se afastar, mas nós queremos abraçar. Talvez nós estejamos vivendo um tempo de espalhar as pedras, mas dentro de nós, na nossa alma, nas nossas emoções, nas nossas carências, nós queremos ajuntar as pedras. Então, o que acontece? Nós vamos estar em constante insatisfação. Por quê? Simplesmente por não estarmos discernindo o tempo que nós estamos vivendo na nossa vida. E aí, por que nós vamos estar em constante insatisfação? Porque se é tempo de abraçar e eu quero me afastar, ou se é tempo de afastar e eu quero abraçar, eu estou vivendo fora do tempo. Eu estou vivendo desconectado daquilo que Deus está propondo para mim naquele momento. E quando o salmista diz lá em Salmos 90, ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance a sabedoria, para que eu alcance um coração sábio, para que eu viva, eu quero entender os meus dias, eu quero entender as fases, eu quero entender os ciclos da minha vida. Gente, isso é tão fundamental para nós, isso é tão importante para nós. E eu vou te falar uma coisa, quando nós entendemos o tempo oportuno de Deus para nós, quando nós entendemos o momento exato que nós estamos vivendo nas nossas vidas, os nossos processos, as nossas dores, as nossas angústias, talvez ali um processo que talvez para mim e para você seja um processo doloroso, mas que Deus está querendo trabalhar em mim e em você através desse processo. E nós não entendemos o que Deus está querendo com a gente ali, dentro daquela determinada situação que nós estamos vivendo, nós vamos viver em crise, nós vamos viver insatisfeitos, nós vamos viver tristes, nós vamos viver ali, talvez, culpando até a Deus. Quantas pessoas fazem isso? Culpa a Deus por estarem naquela situação, mas não conseguem entender o real propósito daquela situação simplesmente por não estar contando os seus dias, por não ter discernimento. Eu sempre digo que a murmuração nos rouba o discernimento. E muitas vezes nós falamos, entramos nesse lugar de murmuração e deixamos com que a murmuração, o muito falar, o muito reclamar, tire de nós, roube de nós
o nosso discernimento, o discernimento que o Espírito Santo está querendo trazer para nos revelar aquilo que Deus tem para nós através do tempo que nós estamos vivendo na nossa vida, ou de um processo, ou seja lá o que for que você esteja vivendo. Então, em tudo, em todas as coisas, na sua vida, no seu dia a dia, no seu ministério, na sua casa, na sua família, busque a Deus e faça essa oração. Senhor, me ensina a contar os meus dias. Nós sabemos, como cristãos, né, que a nossa vida não termina aqui. Nós somos eternos em Deus. Então, nós precisamos, como mais do que qualquer outra pessoa aí, como cristãos, nós precisamos entender que nós não podemos viver a nossa vida de qualquer jeito. Nós temos um propósito. Deus, ele tem um propósito, o grande propósito de Deus. O reino de Deus, ele tem um propósito. E eu e você, como cristãos, nós fazemos parte do propósito de Deus. Nós estamos aqui para sermos colaboradores com o propósito de Deus, ou seja, eu tenho um propósito dentro do reino de Deus, dentro de tudo aquilo que Deus está fazendo no mundo, nas nações, eu e você temos um propósito enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus. Então nós precisamos ter isso em nós e nós precisamos buscar essa sabedoria de Deus para entender nele qual tempo nós estamos vivendo. Se nós sentarmos numa mesa ali com 5, 4 ou 10 pessoas e começarmos a falar dos nossos processos e do tempo que nós estamos vivendo, você vai perceber que cada pessoa ali vai estar vivendo um tempo específico, uma estação específica. Nós nunca vamos estar na mesma estação que o outro. Nós nunca vamos estar nos mesmos processos que os outros. E é por isso que nós, individualmente, precisamos entender o tempo oportuno de Deus na nossa vida hoje, agora. Então, peça sabedoria ao Espírito Santo. Peça para Ele te mostrar qual o tempo da sua vida você está vivendo. Deus, Ele tem ciclos. Deus, Ele é um Deus de tempo para as nossas vidas e sobre o propósito dele para nós. E se Ele se move em nossas vidas de acordo com esses ciclos. Então nós precisamos ter sabedoria para entender os ciclos de Deus, para entender qual que é a vontade de Deus para esse tempo específico na minha vida e na sua vida. Eu coloquei aqui, gente, todos nós temos uma identidade em Deus que nos conecta com o nosso propósito de vida. Desperdiçar os nossos dias é falta de sabedoria. Por quê? Dias não contados são dias não aproveitados. Lá em Colossenses 1:9, diz que não cessamos de pedir que transbordemos do pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Sabedoria quer dizer inteligência que enxerga bem, além do horizonte dessa vida, curta e insegura. O homem que quer aprender a sabedoria de Deus avalia tudo à luz da eternidade. Presta atenção, pegue isso aí para você. O homem que quer aprender sobre a sabedoria de Deus avalia tudo à luz da eternidade. Então, muitos buscam uma vida feliz e bem-sucedida, mas não os buscamos na presença do único que verdadeiramente conhece todos os nossos dias e os tem nas palmas de suas mãos. Ele é o único caminho para alcançarmos a felicidade e a plenitude de vida, e nem sempre será como nós esperávamos. Por isso que eu falei para você que muitas vezes está no tempo de afastar e a gente quer abraçar. Muitas vezes não é no jeito que a gente quer, no tempo que a gente quer. Mas nesse lugar, quando nós entendemos, quando nós temos ali o discernimento do nosso tempo em Deus, da nossa vida, o que nós estamos vivendo, o que Deus quer para mim nesse tempo, humanamente falando, pode não ser tão confortável como aquilo que nós, como seres humanos, entendemos como confortável. Mas mesmo no desconforto, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, entendendo os nossos processos, entendendo o tempo oportuno dele para nós, aquele se torna automaticamente o melhor lugar para se estar. O tempo oportuno de Deus para as nossas vidas sempre será o melhor lugar.
A sabedoria divina vale mais do que qualquer coisa. E Eclesiastes 4, que eu acabei de ler para você, para mim, é um retrato dos sofrimentos e das angústias, das ansiedades de muitas pessoas, simplesmente por não entender quais são os seus tempos, quais são os seus ciclos. E se eu perguntar hoje para você aqui, né, se nós perguntarmos aqui para você, à luz desse versículo que nós acabamos de ler, à luz dessa oração, né, que o salmista faz ali para Deus, ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. Se eu te perguntar aqui hoje, você sabe exatamente o tempo que você está vivendo em Deus? Você tem entendimento, discernimento em Deus daquilo que o Senhor está fazendo hoje na sua vida? Talvez você não esteja num momento confortável ou em processos confortáveis, mas você sabe o que Ele está extraindo de você dentro desse processo? Quando nós não entendemos o que Deus está fazendo, o que Deus está extraindo de nós, nós culpamos os fatores externos, nós culpamos as pessoas, nós nos revoltamos contra as situações. Mas quando nós entendemos o propósito de Deus para aquele tempo específico, nós só podemos agradecer a Deus, porque a sabedoria de Deus ilumina o nosso entendimento e nós podemos enxergar não mais os processos, mas o propósito. Quando a sabedoria de Deus alcança o nosso coração, quando o discernimento do Espírito alcança a nossa vida, nós não enxergamos mais as dores, nós não enxergamos mais os tempos difíceis, nós só enxergamos o propósito. Aquilo que Deus está extraindo de melhor de mim e de você naquele tempo. Foi assim com Davi, foi assim com Esther, foi assim com José. E foi assim com tantos outros que passaram por processos, mas no final glorificaram a Deus porque entenderam o propósito. Entenderam que amadureceram no processo, entenderam que não era sobre as outras pessoas, mas que era sobre eles mesmos, e que era, acima de tudo, não sobre o meu propósito individual, mas sobre o propósito do reino de Deus. Então, para finalizar aqui esse vídeo, né, sobre o tempo, não culpe os fatores externos. Busque discernimento em Deus. Busque sabedoria na presença de Deus, para que você possa entender o seu tempo hoje. Qual o tempo de Deus para a sua casa, para o seu casamento, para a vida dos seus filhos, de você como homem, como mulher, como esposa, como marido, como filho, como ali noivo, como pastor, como pastora, como líder. Analisa aí todas as áreas da sua vida e busque sabedoria para entender na presença de Deus qual é o tempo oportuno de Deus para a sua vida. E no final de tudo isso, você não vai enxergar os obstáculos, você não vai enxergar a dor, você não vai enxergar mais o processo, você vai apenas enxergar o propósito.